Senhoras e senhores, informações importantes do Fluminense nesse vídeo. Ganharemos mais desfalques para o confronto contra o Alianza Lima e podemos ter mais. Vou contar tudo para você nesse vídeo. John Aras chama a responsabilidade do Fluminense na Libertadores e também a programação do Fluminense na semana que vem. Deixe seu like, ative as notificações. Coloque aí da onde que tá assistindo a Central Fluminense que a gente vai mandar um abraço pra você. Então, sem enrolação, vamos começar com as informações do Fluminense nesse vídeo? O que a gente temia aconteceu, galera. O Ganso tá fora da estreia do Fluminense na Copa Libertadores 2024 contra o Alianza Lima na quarta-feira. Informação trazida pelo repórter Vitor Lessa. O camisa 10 segue cumprindo um cronograma especial de recuperação e está sendo preparado para a segunda rodada da Libertadores diante do Colo-Colo do Chile no Maracanã. O Ganso está fora do Fluminense desde 9 de março, quando sentiu dores na panturrilha direita no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca contra o Flamengo. Desde então, o Meia segue esse cronograma de tratamento específico no CT Carlos Castilhos e se junta a desfalques certos do Fluminense para essa estreia da Libertadores. A gente já não vai contar com o Keno, que não tem condições de jogar, o Marlon, que está no departamento médico, Diogo Barbosa, John Kennedy estão suspensos, então a gente pode contar no mínimo aí 5 desfalques para essa estreia. E o Paulo Henrique Ganso, ele tem a sua importância nesse esquema do Fernando Diniz, nesse modelo, nessa engrenagem do técnico tricolor, porque é o cara que dita o ritmo de jogo, a bola passa muito nos pés do Paulo Henrique Ganso, sempre voltando bastante para ajudar nessa construção de jogo do Fluminense, apesar que, na minha opinião, ele não faz um bom 2024, ele é importante sim, seria muito bom a gente ter um time próximo do completo, tê-lo relacionado para essa partida contra o Alianza Lima, porque é de extrema importância o Fluminense começar com o pé direito, gente. O Fluminense ele cai num grupo que a gente considera tranquilo, mas o Fluminense ele se classifica na temporada passada muito pelos 3 jogos iniciais. O Fluminense ganha os 3 jogos iniciais da Copa Libertadores e depois fica muito tranquilo. Consegue administrar, claro, passou um sufoquinho ali na última rodada. Se tomasse um gol, estaria eliminado em casa contra o Sport Cristal. A partida terminou em empate, mas a campanha ali da fase de grupos foi sustentada pelos 3 primeiros jogos. Então a gente precisa começar bem, porque é sempre bom criar essa gordura do que correr atrás, né? Buscar resultado depois de perder pontos no início. Então, tá aí essa informação, Paulo Henrique Ganso fora da partida contra o Alianza Lima. Deixe o seu comentário, torcedor tricolor. Quem você colocaria no lugar do Paulo Henrique Ganso? O Fernando Diniz ele tem algumas opções. O favorito, claro, Renato Augusto, mas também não vem agradando a torcida do Fluminense, ainda não fez uma partida que justificasse a sua contratação. Pode entrar o Lima por ali, pode o John Aras ir para o meio e entrar um atacante de lado, Douglas Costa tá voltando, pode ser essa possibilidade também de jogar. Então, opções não faltam para o Fernando Diniz escalar no lugar do Paulo Henrique Ganso. Gente, se eu falei de desfalque certo com a notícia do Paulo Henrique Ganso, e pode ter mais desfalques, porque o atacante Cano será testado no último treino do Fluminense no Rio de Janeiro, antes da viagem para o Peru na segunda-feira. Ele sentiu dificuldade em alguns movimentos e deve ir para o coletivo na segunda-feira. É o mesmo caso de Gabriel Pires, que também tem chances de ir ao Peru, mas ainda não está confirmado. O Gabriel também saberá se tem condições na última atividade no Brasil. E aí eu vou começar a falar do Cano primeiro e depois eu falo do Gabriel Pires. O Germancano, ele é de extrema importância para esse time do Fluminense. Repito, igual o Ganso, né? É a mesma situação do Ganso. Não vem bem,
em 2024 o Germancano, por inúmeros motivos, escalações duvidosas do Fernando Diniz, a preparação física do Fluminense no início da temporada avançou demais, né, quis dar um passo maior do que a perna, com aquela volta muito rápida, muito repentina a disputar jogos oficiais, sem se preparar adequadamente após as férias. O Fluminense se viu muito apertado ali para o confronto da Recopa Sul-Americana, foi campeão, é verdade, isso merece ser valorizado, mas a gente está falando do Rei da América, a gente está falando de um jogador que fez mais de 80 gols em 2 temporadas de extrema importância, ídolo da torcida, um dos melhores atacantes do mundo, não é nem só do Brasil e da América, um dos melhores atacantes do mundo, e se ele não participar desse confronto contra o Aliança, vai ser muito ruim pra gente, atual campeão da Libertadores, obviamente, e foi o artilheiro também, fez gol na final, foi muito importante pro Fluminense na temporada passada pela Copa Libertadores. Seria um desfalque e tanto pro Fluminense, até porque o John Kennedy está suspenso, então o substituto natural e aquilo que dá uma confiança, uma sustentação, meu Deus, o Cano não joga, mas vai jogar o John Kennedy, autor do gol do título da Libertadores, a torcida confia muito nesse jogador. O John Kennedy também está suspenso, não vai jogar. E aí a opção passa a ser o Lelê, que não tem a confiança do torcedor do Fluminense. Apesar de ser o artilheiro do Flu na temporada, o Lelê não conta com o apoio da maioria da torcida. Muita gente questiona o Lelê, a contratação do Lelê, o investimento do Lelê, a insistência do Fluminense com o Lelê, comprou ele, assinou por algumas temporadas. Então, é uma possibilidade, só segunda-feira a gente vai saber. O Cano vai ser testado nesse coletivo, porque sentiu essa dificuldade em alguns movimentos naturais que ele precisa fazer dentro de campo. E o caso do Gabriel Pires, gente, é realmente muito complicado. Desde o início aqui no canal, para quem acompanha as lives, os vídeos aqui, sabe que eu fui contra essa contratação, porque eu não enxergava sentido pelo fato do Gabriel Pires ser um jogador lento, ser um jogador que não teria encaixe com a estrutura do Fluminense na posição que ele atua, e o Gabriel Pires, ele não consegue entrar em campo, ele não consegue ficar à disposição. Ele joga 2 partidas, que é aquele 3-0 do Fluminense em cima do Nova Iguaçu, e a partida contra o Madureira. E essa partida contra o Madureira foi no dia 27 de fevereiro. Já tem mais de um mês que o Gabriel Pires não pisa dentro de campo. Tá certo? Ele foi relacionado para um dos confrontos contra o Flamengo e só. Ele só foi relacionado para 4 partidas do Fluminense na temporada. É muito pouco. Claro, a gente tem que considerar que está no início da temporada, que terá muitos jogos no ano, só que em 3 meses de Gabriel Pires, ele só jogou 2 vezes. Ele joga até mais de um tempo contra o Nova Iguaçu, só que contra o Madureira ele só joga 1 e depois nunca mais apareceu. Teve alguns problemas físicos, é verdade, durante esse período em treinamentos do Fluminense, e vai se mostrando uma contratação saindo pior do que a encomenda do que o Daniel esperava. Né? E vamos ver como que vai ser durante essa temporada. Poderemos contar com o Gabriel Pires? Será que não houve um erro de análise nessa contratação? Ele já tinha esses problemas no Botafogo. Será que ninguém do Fluminense sabia disso? Ele tem algum problema crônico? Porque são muitas lesões, gente. É muita coisa atrás da outra. E só fica de fora. Não recebe um dos maiores salários do Fluminense. É verdade também, mas, sei lá, ele recebe 400, 500 mil, já tá caro. Ele não entra em campo, ele não dá retorno, então tá caro. Né? A gente já teve essa discussão aqui no canal também. Então, o Gabriel Pires também vai ser testado nessa última atividade do Brasil para ver se tem condições de ser relacionado para esse confronto lá em Lima, no Peru, para a estreia da Copa Libertadores. Deixe sua opinião, torcedor tricolor, sobre o Gabriel Pires, sobre o Germancano, colocaria o Lelê, mudaria o esquema caso o Cano não viaje para disputar essa partida? Deixe seu comentário, que é sempre muito importante. Quero mandar um abraço para a galera que está sempre acompanhando os vídeos aqui da Central Fluminense. Um abraço para o Mário Amaral, de Nova Iguaçu,
pro Robson de João Dourado na Bahia, pro da Mata de Petrópolis aqui no Rio de Janeiro, pro Mazin Mota de Floriano, Piauí, pro Luizinho e a sua filha Sara de Soledade em Minas, Geraldo de Canapi, Alagoas. Muito obrigado você que acompanha essa tal, deixe seu like, ative a notificação, bora, porque tem mais informações do Fluminense nesse vídeo aqui. John Aras chama a responsabilidade do Flu para a Copa Libertadores 2024. Bora falar dele? John Aras, o principal jogador do Fluminense na temporada 2024, dá pra gente considerar também como o melhor jogador do Flu há algumas temporadas. Ele destaca que o Fluminense tem a responsabilidade de defender o título da Copa Libertadores. Abre aspas aí pro John Aras. Estamos vivendo um momento importante aqui no clube, perto da estreia da Copa Libertadores, que é uma competição importante para nós. Expectativa muito grande. Entramos como atual campeão e com essa responsabilidade de defender o título, disse o John Aras. Concordo plenamente, integralmente com a declaração do John Aras. O Fluminense ele tem que ter sim essa responsabilidade de defender o título e ir longe nessa competição. Tem um grupo acessível, eu acredito que o Fluminense não tenha problemas de chegar no mata-mata, e aí sim, com um sorteio, a gente pode ver e definir algumas coisas, né? Se a gente tiver a sorte no chaveamento, melhor ainda, que a gente vai chegar o mais longe possível, e se Deus quiser, na final para defender esse bicampeonato. É importante o Fluminense chamar essa responsabilidade, porque não tem mais como a gente falar que não é favorito, gente. O Fluminense é o atual campeão da Libertadores e a gente vai entrar nas competições nessa temporada sendo favorito em praticamente todas elas, e o John Aras, ele chama essa responsabilidade. Eu gosto dessa personalidade de jogador e principalmente vindo do John Aras, é algo pra gente comentar e, claro, se alegrar de ter esse jogador no nosso time. Vambora, tem mais informações do Fluminense nesse vídeo, a programação da semana que vem do Fluminense agora. Bora lá, vamos falar um pouquinho da programação do Fluminense. Foi divulgada para a semana que vem, semana de estreia da Copa Libertadores. Segunda-feira teremos treino 3h30 da tarde e depois viagem para Lima. Na terça, dia 2, treino 3h30 no CT da Federação Peruana de Futebol. Na quarta-feira, dia 3, tem o jogo, 9h30 da noite, no estádio Alejandro Villanueva. Na quinta, retorno ao Brasil. Então não vai ter treino, né? É o dia de folga, entre aspas, né? Porque os jogadores estão à disposição do Fluminense. Sexta-feira, treino 9h30 da manhã. Sábado, 9h30 da manhã, também o treino no CT Carlos Castilho. E no domingo, 9 horas, treino também no CT Carlos Castilho. Então tá aí, o Fluminense praticamente não vai ter folga nessa semana, né? O Fluminense teve folga nesse período aí que tá, entre aspas, de férias, e nessa semana vai trabalhar duro aí, praticamente sem folga. Não vai ter treino na quinta, mas os jogadores que viajaram estarão à disposição do Fluminense, estarão, entre aspas, trabalhando, então não dá nem para considerar que é folga, tá certo? Então tá aí essa programação do Fluminense, que seja uma semana muito proveitosa. O Fluminense teve esse período após a eliminação do Campeonato Carioca para descansar, para se recuperar, e a gente espera ver um outro Fluminense, um Fluminense muito próximo ao que a gente viu nos melhores momentos, é claro, de 2023 e também de 2022. Muito obrigado você, torcedor tricolor, que acompanhou esse vídeo até o final. Espero ter deixado você muito bem informado. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.